Gente, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nessa noite. Estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Ixi, pelo menos mais duas pessoas. Eu preciso de pelo menos mais duas pessoas com expectativa aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Hoje eu estou com uma palavra que o Senhor falou comigo nesses últimos dias. Eu quero muito falar com você sobre isso. Esses dias atrás, no culto de domingo, a gente falou assim: ser crente é difícil. Aí a pessoa falou assim: pastor? Eu falei assim: não, irmão, é fácil. Ixi, não tem um amém. Aleluia. Eu falei: gente, ser crente não é difícil, é fácil. Ninguém falou amém no culto e agora também quase ninguém. Mas daí no outro culto eu falei assim: não, gente, no outro culto eu falei que ser crente é fácil, difícil é permanecer. Mas hoje eu nem vou dizer isso. Hoje eu vou dizer, e o tema da minha mensagem, que é mais fácil do que você imagina. Amém. Você pode olhar para uns dois do seu lado e falar assim para ele: é mais fácil do que você imagina. É mais fácil do que você imagina. Com a convicção que você falou, quase que a pessoa está falando assim do seu lado: será que é fácil mesmo, pastor? Eu não estou achando que é fácil não, do jeito que ele disse para mim aqui, acho que não parece ser fácil não. Sabe, tem muita coisa, tem muito plano e projeto do Senhor para mim, para você, para esse ano de 2026, que parece ser impossível. Eu não sei você, mas às vezes o Senhor começa a liberar algumas palavras que eu falo assim: Deus, eu não sou bom com cálculo, gente. Eu ia falar que eu ia fazer o cálculo e não dava bom. Justamente, não sou bom com cálculo. Mas eu olho para a circunstância óbvia, racional, e talvez você seja assim também um pouco, e você fala assim: cara, olhar para isso aqui e para a palavra que Deus deu, tem nada a ver. Não vai dar bom não, Deus. Vamos abortar o plano, porque eu acho que não era bem isso que o Senhor estava falando. Acho que não era bem isso que o Senhor estava falando, eu acho que não era bem isso que o Senhor estava falando. Uma vez eu trouxe uma palavra, não sei se você vai lembrar dela, mas eu acho que era do meu tamanho é melhor. Acho que foi esse o tema, né? Do meu tamanho é melhor. E eu falei nessa mensagem que a gente costuma pegar aquilo que o Senhor disse e colocar do nosso tamanho. Como por exemplo, se o Senhor disse que você vai às nações, né? Logo, quando você vem de uma cidade que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor falou, você acha que a única nação que o Senhor vai te levar é a Avenida das Nações. Porque toda cidade tem uma Avenida das Nações. Vamos lá, não é só na minha cidade, eu acredito que na sua também tinha a Avenida das Nações. Então você fala que o único lugar, a única nações que o Senhor vai te levar, talvez seja a Avenida das Nações. Ou Mercado Nações, sei lá, irmão, deve ter alguma coisa lá na sua cidade com o nome Nações. Se não, tem a Igreja Nações, pronto, aleluia. Certeza que deve ter uma lá. Normalmente a gente costuma dimensionar aquilo que o Senhor quer fazer por aquilo que nós conseguimos ver e entender. Porque quando nós olhamos para nós, para a palavra e para aquilo que o Senhor disse, eu costumo até ver pessoas que, ao ler a palavra, coisas que estão escritas, nem uma vírgula a mais, nem um ponto a menos. Quem está comigo? As pessoas falam assim: não, pastor, não é bem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eram 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimentou uma multidão. E aí tem teólogos que falam: não era bem isso. É porque é difícil realmente a gente crer em coisas que talvez aos nossos olhos sejam impossíveis, mas fé, segundo Hebreus, é a plena convicção, é a certeza das coisas. Não é uma teoria, não é uma expectativa, é uma certeza. Então, nesse último culto fé, eu preciso te lembrar isso. A primeira coisa que a fé, ela é uma certeza. Essa não é a palavra ainda. Calma, eu estou primeiro fundamentando algumas coisas para que a gente possa finalizar esse ano. Quem me dá 5 minutos aqui? Aleluia, glória a Deus. Então, 5, 10, 15, 20, pelo menos 20 minutos de palavra a gente vai ter. Aleluia. Então, a fé, ela é o firme
fundamento das coisas. Esses dias eu trouxe o texto onde Paulo fala sobre nós construirmos a nossa vida no Senhor. Ele diz, logo, se o fundamento for Cristo, eu disse para você também a respeito disso, que se o fundamento é Cristo, algumas coisas vão acontecer. Primeiro delas, você tem a responsabilidade de construir. A segunda, que se de fato você escolhe construir sobre Cristo, essa sua fé, ela é edificável, ou seja, você constrói em cima dela, trazendo isso para as próximas gerações e para aquilo que virá após você. Eu falei um pouco sobre isso. Pastor, onde é que você quer chegar? Calma, fica comigo, que vai dar bom. Eu também estou tentando entender essa palavra hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém, você já entendeu mais do que eu, então Deus já falou com você nessa noite. Mas hoje eu falo com você que é mais fácil do que você imagina. Talvez isso que pareça impossível de verdade para você, e você fala assim, Deus, aquilo que você disse para mim é maior do que eu. Provavelmente isso é impossível. Eu vou dizer para você, é mais fácil do que você imagina. É mais fácil do que você imagina. Como uma igreja batista, eu já trouxe 3 pontos para a gente, amém? Mas são 3 coisas que, ao olhar a perspectiva da palavra, talvez a gente podia colocar aqui 2, 3, 5, 10, 15 coisas, já não seria mais tão fácil assim, né? Mas 3 coisas a gente consegue fazer. A gente consegue dizer começo, meio e fim. A gente consegue botar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então fica mais fácil a gente entender em 3 pontos. Então, 3 coisas básicas, porque, como eu disse para você, é mais fácil do que você imagina. Eu estava conversando com um amigo meu hoje. Eu passei praticamente 2 horas com ele no telefone. E como foi precioso poder conversar com ele, porque a gente pôde trocar experiências daquilo que a gente está vivendo agora. Mas ele fez carisma comigo, na minha época do carisma. E por plano e propósito do Senhor, a gente está vivendo realidades diferentes, a gente recebeu uma mesma semente, nós estávamos sentados no mesmo lugar, recebendo a mesma palavra, mas eu não posso limitar aquilo que o Senhor tem para ele, para mim e vice-versa. Não tem como ele esperar que aquilo que Deus tem para ele seja o que Deus tem para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Eu estou falando tudo isso para você, para que você possa entender que tem coisas que são para ele. Assim como tem coisas que são para Ju, tem coisas que são para Iris, tem coisas que são para o Vitor, que não são para mim. Existem coisas que nós vamos viver como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, mas existem palavras, existem promessas, existem coisas que o Senhor separou como porção para você. Realidades individuais, personal. Eu amo porque o nosso Deus, ele é um Deus grande. E como Deus grande, ele é o Pai nosso, mas ele também é o Pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. É um Deus que é Pai de todos, mas ele também é o meu Pai. É um Deus que é o nosso Deus, mas ele também é o meu Deus. Uma vez que a gente entende que o plano e o propósito do Senhor, eu sei que vai fazer sentido o que eu estou falando, que você é crente espiritual, você vai entender. Hoje eu vou um pouquinho mais fundo, amém? Yes. Quando nós pensamos no plano e no propósito do Senhor, nós precisamos entender que o sim da Natália tem a ver com o sim das pessoas que vão dizer sim ao Senhor depois do sim dela. Em outras palavras, uma vez que eu decidi dizer sim ao Senhor ao vir para Nova York 3 anos atrás, eu estava dizendo sim para todas as outras pessoas que seriam alcançadas neste lugar. Você está entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Sim? Uma vez que você diz sim àquilo que o Senhor tem para nós, e by the way, eu estou escrevendo um livro chamado Por Trás de Todo Sim, então gera expectativa no seu coração, tá? 2026 vai vir com tudo, amém, gente? Yes! 31 dias com o amigo do noivo, Jesus e o dinheiro, por trás de todo sim, aleluia, quem está com expectativa, e Romanos, a perspectiva dos gentios, yes, 2026 a gente vai chutar a porta do inferno, vai sai daqui, vamos arrancar esse povo daqui, aleluia. Mas por trás do sim, tem algumas coisas, e eu estava falando exatamente sobre isso, voltando agora, eu estava falando exatamente sobre isso com meu amigo hoje, eu falei assim, cara,
E ele falando, olha, Deus tem falado comigo sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Eu falei assim, irmão, e essa palavra foi gerada no meu coração há alguns dias atrás, e hoje conversando com ele, eu falei assim, é isso que eu vou pregar hoje. Eu falei assim, irmão, olha para mim, o que Deus está pedindo de você é mais fácil do que você imagina. Aí ele ficou olhando para mim, tipo assim, não é fácil, né? Tipo, ele estava naquela, tipo, não é fácil. Eu falei assim, é fácil. Eu falei assim, irmão, Deus está pedindo 3 coisas de você. Primeira delas, João, capítulo de número 14. Quem está comigo, diga amém. Vamos ler esse texto, porque eu amo demais esse texto. A gente está com tempo. João 14, a palavra diz, você conhece, você não conhece? Heloísa Rosa escreveu uma música em cima disso. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou em outras versões, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for para o lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecerão o caminho para onde eu vou. Você conhece essa passagem tão famosa, onde Jesus está dando as suas últimas palavras, falando para os discípulos, olha, eu preciso ir, eu vou lá preparar um lugar, para que eu possa voltar e levar vocês para mim, para que vocês possam estar aonde eu estou, mas vocês conhecem o caminho. E os discípulos estão falando assim, não, a gente não conhece não. Se você continua lendo o texto, você fala assim, não, Jesus, a gente não faz, como assim? Você vai para um lugar que a gente não sabe onde é, e a gente sabe o caminho? Como é que é fácil, Deus? Não é fácil não. Como é que é simples? É mais fácil do que eu imagino. Eu não sei como é que tem que fazer. Jesus está falando assim, não, você sabe. Não, Deus, eu não sei. E eles começam a questionar assim, então nos mostra o caminho. Fala para mim para onde é que eu tenho que ir. E talvez seja só o questionamento dos discípulos. Você nunca se questionou a respeito disso, nem eu. Amém. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas eles falam, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Jesus não é tão simples assim. Vai no caminho. Que caminho? No caminho. Que caminho? O caminho. Pensou que papo estranho esse, essa conversa? Cara, a gente vai lá. Lá onde? Lá. Lá onde? Você sabe onde é, cara? Ele está dizendo, eu não sei onde é, Senhor. Para onde nós vamos? Ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra diz, agora, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, verso de número 7, vocês realmente me conhecem, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora, vocês o conhecem e o têm visto. O papo estava estranho, começa a ficar pior ainda. Vocês sabem o caminho. Não, Senhor, nós não sabemos o caminho. Não, vocês sabem o caminho, eu sou o caminho. Aí ele fala assim, olha, se vocês me conhecessem, de fato vocês conheceriam o Pai. De fato, vocês agora já conhecem o Pai. Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Tipo, vamos resolver isso aqui, Deus, por favor? Se você nos mostrar o Pai, a gente conhece o caminho. Se a gente conhecer o caminho, a gente sabe para onde você vai. Aí fica fácil. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quem crê disso, diga amém. Creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E agora Jesus ele faz a promessa, diga comigo, a promessa. Podia ser uma promessa, mas não é uma promessa. Eu não estou generalizando essa promessa com as demais promessas, mas de todas as promessas, essa é para mim a promessa. Tem um artigo na frente que faz ela ficar diferente de todas as outras, que faz exclusividade sobre essa. Jesus ele promete agora o Espírito Santo. E a partir disso ele vai falar assim, olha, eu estou indo para o Pai.
Ele acabou de falar, olha, vocês farão obras maiores do que essas, mas para que tudo isso aconteça, para que vocês façam obras ainda maiores, para que vocês possam viver tudo isso, o Espírito Santo precisa descer. Ele começa a explicar tudo isso agora para eles. Mas então no verso de número 20, Jesus ele diz: naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Presta atenção. Estava difícil até agora. Caminho, Pai, mostra o Pai, mostra o caminho. Você já sabe onde é o caminho. Não sei onde é o caminho. Mas Jesus ele fez uma promessa. Uma vez que o Espírito Santo descer sobre vocês, uma vez que vocês forem cheios desse Espírito Santo, que vai ensinar a vocês todas as coisas, que vai ser o consolador na hora da angústia, que vai ensinar sobre mim, sobre a minha vontade, sobre o reino dos céus, sobre aquilo que haveria de vir, vocês receberão poder quando ele descer sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, vocês farão obras ainda maiores, vocês irão a lugares onde vocês nunca imaginaram, através daquilo que eu vou liberar através de vocês. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. É mais fácil do que você imagina, irmão. Mas a condição que Jesus coloca no verso de número 21 me pega demais. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, aquele é esse que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vê se você vai entender onde a gente vai chegar hoje. Hoje eu falo com você, essa palavra é mais fácil do que você imagina, fica tranquilo. É mais fácil do que você imagina. Tenho certeza que essa palavra também vai ser mais fácil do que você imagina. Mas a grande verdade é que Deus está nos apontando para um caminho. Eu não sei quais são as palavras que Deus já liberou sobre você. Você sabe. Talvez foram palavras difíceis de entender, assim como eu sou o caminho. Vocês já sabem o caminho. Olha, conheçam o Pai. Na verdade, vocês já conhecem o Pai. Eu já tenho revelado a vocês, mas resumindo tudo isso, Jesus ele fala: a partir do momento que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês guardarem os meus mandamentos e obedecerem a eles, então sim, esse é o que me ama, eu o amarei e me revelarei a ele. Irmão, é mais fácil do que você imagina. Mas uma condicional, ou melhor, a primeira condicional para a revelação do caminho para onde eu e você nós precisamos ir, e aquilo que parecia difícil começar a ser fácil, é a obediência. Está difícil. Já tentou obedecer? Não, pastor, mas está tão difícil. O que Deus mandou você fazer? Não, outra coisa. Você já experimentou obedecer o que Ele disse? É mais fácil do que você imagina. O problema é que, mediante ao direcionamento que foi dado, você está tomando outras atitudes, indo para outros lugares, tomando outra direção, e você espera ter revelação e direcionamento. Aí você me quebra. Jesus está dizendo: olha, vocês sabem o caminho. Eu já disse, e ele diz ainda, se você pega um pouco aqui, ele fala: olha, eu tenho falado por enigmas, por maneiras difíceis de entender, mas ele diz: dentro de pouco tempo, vocês não me verão mais, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vai ter o Espírito Santo, ele vai falar com vocês e vocês vão entender. Em outras palavras, é mais fácil do que você imagina, mas para começar a conversa, você precisa começar de uma vez por todas a obedecer. Para ficar fácil, tem que obedecer. E quando eu falo sobre obediência, eu sempre lembro da minha adolescência, não sei se você vai lembrar disso também, mas uma frase que eu ouvia demais é: meia obediência é desobediência. Da onde eu vim, essa era a frase que era escrita quase na parede, assim, né?
meia obediência é desobediência. Por que você acha que meio obedecer a Deus é obedecer a Deus? Glória a Deus, não tem um amém. É esse o último culto fé que a gente ia ter, né, Deus? Está tudo certo. Eu preciso trazer essa palavra para você, porque você está vivendo coisas difíceis, mas eu preciso te dizer, é mais fácil do que você imagina. Aquilo que Deus falou para você viver, realidades que para vocês são impossíveis, e para mim também, a partir do momento que eu começo a obedecer, eu não preciso fazer esforço para viver. Uma vez que o Senhor fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vou trazer revelação para vocês. Simples, eu tenho que andar nele, com Ele. Não tem como eu querer ter revelação de Deus sem andar com o Senhor. Nem tem como eu querer viver promessas sem ter a presença. Espírito de Judas quer ter o que Jesus pode dar, mas não quer ter aliança com Ele. Ainda chama de amigo. Amigo o quê, irmão? Amigo de quem? Ah, meu amigo. Jesus disse, por que você veio, amigo? É mais fácil do que você imagina. Pastor, está difícil. Começa a obedecer. Começa a obedecer aquilo que ele tem falado. E eu falei isso com esse meu amigo hoje. E o Espírito Santo parece que foi me lembrando essas coisas. Você já percebeu? Eu vou te fazer um convite. Pensa aí rápido. Em coisas que o Senhor pediu para você fazer há anos atrás, que pareciam difíceis para aquela realidade, mas hoje você faz fácil. Então vou dar um exemplo. Eu lembro que quando a gente decidiu, entender, vou dar um exemplo que talvez pega para muita gente, vou falar sobre dinheiro. Uma vez que eu e a Sá nós entendemos que todas as vezes que nós estaríamos no culto, a gente ia semear, ainda que fosse $1. Eu falei, quantos cultos tem no mês? 4 dólares para os domingos. A gente vai no culto de quinta, então mais $4. Vai no culto de jovens, mais $4. Não sou muito bom de conta, mas 3 vezes 4 é 12. Então separa $12 do orçamento, porque todo culto que a gente for, a gente vai ofertar. Porque não é sobre a quantidade, é sobre o honrar. Até o dia que Deus começou a pedir algumas coisas. E está tudo bem, porque como eu disse no domingo, é muito fácil a gente se render ao Senhor quando as coisas estão difíceis. É isso aí, ninguém disse amém, eu acredito que seja o seu caso, e o meu também. Quando a coisa é difícil, tem uma coisa que a gente faz é aprender a orar. Mas quando as coisas estão boas, parece que a gente esquece de como ora. Não lembro mais, não sei como é que mais que ora. Nesse momento o Senhor prova os nossos corações. Em outras palavras, é muito fácil o Senhor falar para você assim: Felipe, pega tudo que você tem na sua carteira hoje e oferta. Eu lembro que teve um dia que eu estava no culto, eu e a Sam, e a gente estava nessa de $1, cada culto. Deus falou assim: pega tudo que você tem na sua carteira e oferta. Eu puxei $5. Tudo é teu, Deus. Mas eu lembro que teve um dia que Deus falou assim, pega tudo que tem na sua carteira. By the way, foi um dia que estava aqui, um dia que o Clebson estava aqui. A Sam lembra desse dia. Pega tudo que tem na sua carteira. Eu falei assim, pega minha carteira. Tinha $400 ali. Está aqui, Deus. Só que ninguém obedece em passos largos. O Senhor começa a pedir coisas pequenas para você. É no pouco. Para mim, há anos atrás, se o Senhor falasse assim, pega tudo que tem na sua carteira, eu falei assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. O diabo não vai mandar você ofertar, só para você saber. O diabo não vai mandar você acordar 3 horas da manhã para orar de madrugada. O diabo não vai mandar você fazer devocional.
É isso, não tem amém. Glória a Deus. O diabo não vai mandar você fazer um jejum de 40 dias só na água. É mais fácil do que você imagina. Só que não adianta nós esperarmos obedecer em coisas grandes se nós não somos capazes de obedecer em coisas pequenas. É no pouco. Quando a gente veio para Nova York, eu lembro disso. Se move, a gente se moveu só com a palavra. Tinha só um carro, uma caixa de papelão e uma guitarra, duas guitarras dentro do carro. Aí agora se move, é um passo de fé. Aí agora se move de novo. Aí estava fazendo culto no basement de um hotel. Num culto, a gente nem podia fazer culto fé. Daqui a pouco a gente alugou uma igreja americana e a gente começou a fazer o culto fé na quinta-feira. A dona Iris estava aqui, até viveu isso lá na Queen's Church. Estava lá na igreja americana alugada. Estava ali 2, 3 pessoas num culto de quinta e a gente ali. Mas é um passo de fé. Aí o Senhor disse, vem para esse prédio. Daqui a pouco o Senhor está dizendo, se muda de prédio. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Mas são passos de fé que a gente vai dando em obediência. Só que se a gente não é capaz de obedecer, realmente vai ser difícil. Agora, se você está disposto a obedecer, vai ser mais fácil do que você imagina. Eu falei para ele, eu falei assim, cara, eu falei assim, mano, o que Deus está te pedindo, você é capaz de entregar. Porque se você não fosse, o Senhor não te pedia. Faz sentido o que eu estou falando? É mais fácil do que você imagina. Porque se você não fosse capaz de entregar, jamais o Senhor te pediria. O Senhor jamais me pediria para entregar. Eu estou dando esse exemplo mais uma vez, os $400. Não é sobre valor não, irmão. Amém? E não é para ficar com inveja não. Declaro $400 sobrando na sua carteira aí, em nome de Jesus. Amém? Você não ficar olhando assim, o pastor estava com $400 na carteira? Estava, irmão. Estava. Glória a Deus por isso. Aleluia. Yes. $400 para mais sobrando na sua carteira aí. Não é sobre isso. Mas quando ele me pediu, eu já estava pronto para entregar. Se fosse há 6 anos atrás, quando a gente chegou aqui, a gente estava vivendo o sonho americano, quebrando brick, cortando grama, sonho americano, American Dream, comendo salsicha da Dollar Tree, que só tinha $3 na conta para comprar salsicha. Se o Senhor pedisse $400, como é que eu entregaria? Não faz sentido. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão entender. Quando for a hora de você obedecer aquilo que o Senhor está te pedindo, você vai saber, irmão. Fica tranquilo. Não, mas às vezes você fica tão preocupado, mas quando eu estiver lá, e quando o Senhor liberou aquela palavra, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer, quando eu tiver que fazer isso aqui, e dar aula para não sei quanta gente, e fazer um culto num estádio, e como é que vai ser? Fica tranquilo que quando Deus mandar você fazer, você vai estar pronto para obedecer. Vai ser mais fácil do que você imagina. Parece difícil hoje, por 2 coisas. Porque não é o tempo, ou porque você não está disposto a obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Hoje eu falo com você, é mais fácil do que você imagina. Mais fácil do que você imagina. Vai ser mais fácil do que você imagina. Para que isso aconteça, precisa de obediência. Para ser mais fácil do que você imagina, precisa de obediência. Lucas 9. Lucas 9. A palavra diz para mim e para você: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder, diga comigo, poder e autoridade. Aleluia, você está com poder e autoridade, diga amém. Yes, você carrega poder e autoridade do Espírito Santo para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você recebeu poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para declarar as boas novas do Senhor aonde quer que você esteja.
Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos, não é alguns, diga comigo todos. Irmão, a hora que você vê, não, esse diabo aqui eu não expulso não, expulsa, irmão, vai para cima dele. Por isso que a gente, by the way, vou terminar o último culto dizendo isso, é por isso que a gente jejua, ou melhor, é por isso que eu jejuo, né? E eu estou tentando implantar essa cultura de jejum na nossa igreja, porque eu não quero ter que me preparar para viver, eu quero estar pronto quando Jesus me chamar. Eu não sei se você lembra, mas teve uma época aqui na palavra que Jesus ele fala sobre ele está lá em cima no Monte da Transfiguração, e quando ele desce com Pedro, Tiago e João, então alguns vêm ao encontro de Jesus e falam assim: Jesus, olha, a gente está ali e os seus discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio. E Jesus fala assim, Jesus chega lá e ele chega só, sai daqui, Satanás, né? No meu nome, sai. E eles falam, mas como assim? O que aconteceu? Por quê? E ele fala assim, porque é isso aqui, você só vive com jejum e oração. Então, irmão, você quer uma boa motivação para jejum e oração? Essa, para estar pronto para tudo aquilo que Deus tem. Se existem coisas que só acontecem com jejum e oração, então quando elas forem necessárias acontecer, eu já vou estar pronto para viver. Eu já vou estar orando, já vou estar jejuando, já vou estar pronto só para abrir a minha boca e liberar palavras do céu, decretos espirituais sobre toda e qualquer situação. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Mas eu estou falando hoje com você sobre, é mais fácil do que você imagina. Falei a primeira coisa, é necessário que você obedeça. Obrigado. Não entenderam? Mais uma vez, é necessário que você obedeça. Glória a Deus, um bom caminho para você começar a entender que as coisas são fáceis. Segundo, Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os tipos de demônios e curar doenças. Verso de número 2, a palavra fala: e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele disse: não levem nada pelo caminho. Aqui pega. Se existe uma das coisas que nós precisamos entender para que as coisas comecem a ser mais fáceis, é que Jesus não mudou. Eu falei isso no domingo, eu vou repetir aqui. Talvez você tenha mudado, ele não mudou. Quando o Senhor chama os discípulos, ele fala: olha, está aqui a autoridade, está aqui o poder, agora vão. Mas espera, não leva nada não. Não leva nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Verso número 5, a palavra diz: se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, e quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Sabe o que Jesus está pedindo para os discípulos entregarem? Tudo. Tudo. Mais uma vez, pastor, eu achei que o tema da mensagem é que era mais fácil do que eu pensava. Está ficando mais difícil do que você começou. Mas sabe o que Jesus está dizendo, em outras palavras? Eu já dei tudo o que vocês precisam para que vocês cumpram o que os enviei. Não vai faltar nada no caminho. Me entrega. Abre mão da túnica extra. Abre mão do dinheiro, abre mão do pão, não leva nada, entrega tudo. Vou usar o mesmo exemplo. Se o Senhor está te pedindo, e você já entregou antes, em obediência, certamente, se o Senhor te pedir outras coisas hoje, vai ser mais fácil do que você imagina. Vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas que oram dizendo assim: Senhor, quero ser o maior dizimista da igreja. Essa oração é linda, yes. Mas quando o Senhor começa a pedir coisas que têm valor para essa pessoa e ela não entrega, certamente ela não vai conseguir
entregar quando o Senhor pedir na posição que ela está esperando estar? Pastor, não entendi. Então eu vou te explicar. Digamos que o Senhor pede para você, eu lembro disso. Vou contar alguns testemunhos. Hoje é culto fé, mas eu vou contar testemunho hoje. Eu gostei desse culto testemunho. Culto de testemunho. Eu lembro que há alguns anos atrás, o Senhor pediu algumas coisas, dentre elas o meu trabalho. E esse dia foi uma das coisas que me pegou demais. A gente estava num culto de sexta-feira, num culto de jovens, lá na Lagoa em Orlando. E a gente estava lá e foi céu descendo, aquela coisa arada toda. E aí, estava lá, o Zulá estava pregando, e aquela coisa arada toda. Deus está te pedindo hoje, entrega para Ele, entrega para Ele. Eu, Deus, eu te entrego os meus sonhos, Deus, é tudo teu. Aí, beleza. Aí eu fui para casa, aí a ação olhou para mim e falou assim: Deus falou com você hoje? Eu falei assim: falou, e com você? Falou também. Ele pediu para você entregar alguma coisa? Eu olhei para ela assim: falou. Os meus sonhos, eu entreguei os meus sonhos. Ela falou assim: não foi isso que Deus disse para mim, não. Eu falei assim: Deus disse o quê? Você precisa entregar o seu trabalho. Eu falei assim: para trás de mim, Satanás, né? Eu falei assim: quê? Se Deus falou com você, Ele vai falar comigo também. Irmão, passou uma semana. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu falei assim: acho que alguém estava ouvindo outra coisa. De sexta para sexta não aconteceu nada. No sábado de manhã eu recebo uma mensagem do cara que eu trabalhava para ele, dizendo assim para mim: olha, você é um dos meus melhores funcionários, mas eu perdi o meu maior cliente. E financeiramente eu não consigo mais te pagar. A partir de segunda-feira você não precisa mais vir. Eu falei assim: não é que a irmã estava certa? Mas sabe o que eu estou te falando? Eu não estou falando que Deus está pedindo o seu trabalho. Não sei. Não estou falando que Deus está pedindo o seu trabalho. Mas eu só fui capaz de entregar e entender que Deus estava realmente me pedindo isso. E a gente viveu muita coisa a partir disso. Quando, meses atrás, o Senhor falou assim: me entrega a sua família, me entrega a sua carreira, me entrega os teus sonhos. Eu já tinha deixado para trás outras coisas em obediência. Eu entreguei coisas que eram menores atrás. Quando a única fonte de sustento e renda num outro país estrangeiro, que eu não sabia falar o idioma, que é o que estava colocando o pouco de comida na minha casa e pagando as contas que a gente estava fazendo, eu falava assim: Deus, e agora? Mas se o Senhor está me pedindo, é porque eu sou capaz de entregar hoje. Não tem amém. Thank you, Jesus. Se o Senhor está te pedindo hoje, é porque você é capaz de entregar hoje. Você está me olhando com essa cara, irmão? Não me olhe com essa cara. Não sou eu que estou pedindo, é Ele. É mais fácil do que você imagina. Não tá não, pastor? É sim. É mais fácil do que você imagina. Parece difícil, parece grande, parece impossível, parece improvável. É mais fácil do que você imagina. Obedece, entrega. Terceiro, Lucas 9, esse mesmo capítulo. Quem está comigo, diga amém. Depois que Pedro faz a pergunta Jesus faz a pergunta dizendo: quem a multidão disse que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Você já sabe esse texto. No verso de número 21, a palavra fala que Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e que seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia.
verso de número 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, não é obrigado não, mas se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, obediência, entrega, renúncia. E calma, que eu vou chegar lá. É mais fácil do que você imagina. Eu estava nessa conversa com esse meu amigo hoje e eu falei assim, cara, se Deus está pedindo para você obedecer a coisas hoje, é porque você é capaz de obedecer hoje. Se Deus está pedindo para você entregar hoje, é porque você é capaz de entregar hoje. Deus não vai te pedir algo que você já não seja capaz de entregar. Anota essa frase para a sua vida. Deus nunca vai te pedir algo que você não seja capaz de entregar. Pastor, eu não consigo. Então por que Deus está te pedindo? Se Deus está te pedindo, você é capaz de entregar. Se Deus está te pedindo para obedecer, você é capaz de obedecer. Se Deus está te pedindo para você entregar, você é capaz de entregar. Se Deus está te pedindo para você renunciar, é porque você é capaz de renunciar. E aí, eu vou nesse ponto. E eu prometo que eu termino a mensagem daqui a pouco. Ele falou para mim assim, cara, mas... Eu falei assim, mano, mas presta atenção. Se o Senhor está pedindo para você abrir mão hoje, é porque você é capaz de abrir mão hoje. Ele te pediu ontem? Não, porque ontem você não era capaz de fazer. Se Deus te pediu hoje, é porque hoje você é capaz de renunciar a isso. O que você precisa renunciar, amigo? Seus sonhos? Seus projetos? O que você tem que obedecer? O que você tem que entregar? Porque uma vez, presta atenção no que eu estou te falando, parece que é difícil, mas é mais fácil do que você imagina, eu sei. Está difícil de engolir essa, eu sei. Mas é mais fácil do que você imagina. Porque hoje eu falei para ele assim, posso ser sincero com você? Eu falei assim, posso ser completamente vulnerável com você? Eu falei para ele, pode. Assim, hoje, qualquer coisa que o Senhor me pedir, eu entregaria. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque o que hoje eu vivo já não é mais meu, é dele. Aquilo que era meu, era difícil de entregar. Uma vez que eu entreguei, o que eu vivo agora é ele. O que eu tenho agora é dele. Os meus sonhos não são mais meus, são sonhos dele para a minha vida. O desejo que eu tenho agora já não são mais os meus desejos, é o seu desejo na minha vida. Não são mais os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus sonhos, os meus projetos, são os seus sonhos, os seus projetos, o seu propósito, o seu povo, a sua igreja. Não é a minha casa, é a sua casa, não é o meu carro, é o seu carro. Faz sentido o que eu estou falando aqui, irmão? Uma vez que não é mais seu, fica mais fácil do que você imagina. É mais fácil do que você imagina. Você só precisa obedecer. É mais fácil do que você imagina. Você só precisa entregar. É mais fácil do que você imagina. Você só precisa abrir mão. Aí a pergunta é tão difícil assim? Talvez você está falando assim, pastor, eu vim aqui para um culto de fé, eu queria ser tão motivado hoje. Está sendo, amém? Yes. Parece difícil, eu sei. Mas é mais fácil do que você imagina. Uma vez que você decide andar em obediência, fica fácil, irmão. Tem revelação, tem direcionamento. Uma vez que você entrega, você recebe muito mais. Uma vez que você renuncia, você vive coisas que você nunca pediu para viver. Aí aquela palavra que seria impossível de você fazer, realmente vai acontecer. Sabe por quê? Porque já não é mais você que está fazendo, é Ele que está fazendo. Já não é mais tão impossível, porque agora está na mão dele. Melhor, agora já não é mais impossível.
Não falta recurso, não falta influência, não falta palavra, não falta revelação. Andar desse jeito é mais fácil do que você imagina. Mas é que é obediência, renúncia, entrega. É isso que tem por trás de todo sim. Renúncia, obediência, entrega. Mas deixa eu te falar, olha bem para mim, é mais fácil do que você imagina. Eu garanto para você, você vai viver coisas que você nunca imaginou. Você vai acessar lugares que você nunca pensou. Você vai ter coisas, e não é sobre coisas, mas o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele pode te dar, porque você está disposto a entregar. Eu vou terminar com esse testemunho. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Cara, é tão engraçado, porque nesse último ano de 2025, eu estou falando para isso edificar a sua fé, não para você ficar com inveja. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. É bom, importante a gente deixar registrado, né? Deus deu para mim, para Sam, coisas que a gente não pediu. Coisas que eu nem orei. Talvez você fique assim, não, Deus me dá. Não, eu quero isso aqui, Deus, me dá. Por favor, me dá sim, por favor, me dá. Na bondade e misericórdia do Senhor, às vezes Ele ainda dá. Mas, sabe aquele negocinho? Nossa, legal isso aqui, bacana. Aí daqui a pouco Deus fala assim, você obedece, você entrega, você renuncia, você não me pediu, mas como um bom pai, eu estou te dando. Mas pai, eu não pedi isso. Não, eu sei, mas eu estou te dando. Mas pai, eu não pedi isso. Eu sei, mas eu estou te dando. Você começa a experimentar coisas, viver realidades que você nunca imaginou. Uma vez que você obedece, entrega e renuncia, você vive o impossível de um jeito fácil, como você nunca imaginou. Você vive o sobrenatural de uma maneira simples, como você nunca imaginou. É mais fácil do que você imagina. Requer de mim e de você 3 coisas: obediência, entrega, renúncia. Amém? Eu quero orar por você. Pode deixar o soaking. Eu queria terminar esse último culto fé do ano de 2025 orando por você. Que eu falo, pastor, tá difícil, tá bem complicado. É mais fácil do que você imagina. Talvez essa palavra foi, nossa, pastor, foi difícil essa aí. Passa ali, toma uma água que ela vai descer, vai dar bom. Mas Deus precisa te levar nesse lugar. 2026 está chegando, mas eu acredito ainda que existem coisas para 2025. E se você obedecer, entregar e renunciar, você vai viver coisas impossíveis e vai ser mais simples do que você imagina. Fica de pé no teu lugar. Se você está aqui e fala assim, pastor, eu queria talvez obedecer. Eu não sei, eu de verdade não sei como é que está a sua vida. By the way, não conversei com quase ninguém hoje da igreja, então fica tranquilo que essa palavra não foi para você, eu acho. Mas se Deus falou com você nessa palavra, fala assim, pastor, hoje eu preciso obedecer. Não, hoje eu preciso entregar. Ou hoje eu preciso renunciar. Eu quero orar por você. Se você não vier aqui na frente, está tudo certo. Você não precisa das 3 coisas. Você já está vivendo uma realidade sobrenatural, em nome de Jesus. Mas se assim como eu, você deseja mais, acessar coisas impossíveis para você e palavras que Ele mesmo liberou,
pastor, está difícil de viver, está difícil até de crer naquilo que ele diz para mim. É mais fácil do que você imagina. Eu quero convidar você nessa noite, eu quero orar por você. Eu não quero expor você, eu quero declarar para você, eu quero declarar aquilo que Deus tem para você para esses próximos dias. Entrega, renúncia e obediência. Eu não, antes de orar por você, pode fechar os seus olhos, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Antes de orar por você, eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse. Talvez você nunca decidiu falar assim, eu estou disposto a obedecer. Talvez eu estava falando já tem tempo, e assim como eu falei para o meu amigo hoje de manhã, eu falei assim, cara, por que você ainda está pedindo para Deus falar para você, se você já sabe o que você tem que fazer, você já conhece o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, por que você está pedindo, me mostra o Pai já está sendo revelado, para de pedir coisas que eu já te dei, para de pedir coisas que eu já te dei. Obediência, obediência, obediência. Senhor, eu estou disposto a obedecer, Deus. Eu estou disposto a obedecer, Senhor. Eu estou disposto a entregar, Jesus. Eu estou disposto a entregar. Pelo amor de Deus, abre a tua boca nessa noite. Você está no último culto fé do ano de 2025. E isso pode ser o dia que vai mudar a tua história. Hoje pode ser o dia que vai mudar a tua história. Vai depender de você, irmão. Vai depender de você. Falar, Senhor, eu vou obedecer. Senhor, eu vou entregar. Senhor, eu vou abrir mão. Vamos, igreja. Não espere por uma oração de um pastor. Não sou eu que vou mudar a sua vida. É o Senhor. É a palavra. Senhor, nós entregamos nessa noite, nós entregamos ao Senhor, nós entregamos, ainda que nos custe tudo, Pai, nós estamos dispostos a entregar, porque uma vez que nós entregamos ao Senhor, o Senhor nos devolve. É isso que o Senhor faz com Isaac. O Senhor pede a Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, e ele em obediência entrega, renuncia à vontade de ser pai. Ele fala, Senhor, é teu. O Senhor fala, por isso, porque você fez isso? Porque você fez isso, pega ele de volta. A promessa não vai morrer, a promessa não vai morrer, a minha palavra não vai voltar vazia. Mais, Senhor, mais a tua presença neste lugar, Jesus. 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 Mais a tua presença neste lugar. À medida que eles forem entregando, os encha, Deus. Os encha, Senhor. À medida que eles forem entregando, os encha, Senhor, com mais. Com mais, 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 Senhor, é teu, Jesus. Nós entregamos a nossa vida, os nossos dias, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo é teu, Jesus. Rasga o teu coração diante da presença do Senhor. É teu, Jesus. A minha casa é tua, o meu marido é teu, os meus filhos são teus, a minha esposa é sua, as minhas finanças pertencem ao Senhor, os meus sonhos, os sonhos mais impossíveis, os sonhos mais improváveis, Senhor, eu entrego a Ti, Deus. Se você ora em outras línguas, deixa o Espírito Santo orar por você agora. Deixa o Espírito interceder por você. Pai, nós estamos dispostos a obedecer. Nós estamos dispostos a entregar. Nós estamos dispostos a renunciar. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor pediu dos discípulos, entrega, vai sem nada, porque eu vou sustentar no meio do caminho. Eu vou sustentar no meio do caminho. Entrega tudo, eu sustento. Entrega tudo, eu sustento. Entrega tudo, eu sustento. Acaso há alguma coisa impossível para Deus?
Eu declaro, Senhor, provisão, 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 sonhos, 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 projetos, projetos. Pai, nos entregamos aquilo que parece grande para nós ao Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, os Teus sonhos. Vai ser mais fácil do que nós imaginamos. À medida que caminharmos contigo, vai ser mais fácil do que imaginamos. O Senhor vai na frente, lutando as nossas guerras, abrindo as portas. Nós só vamos acessar, nós só vamos acessar, nós só vamos acessar liberalidade do céu sobre nós nessa noite. Portas, eu vejo como portas sobre as cabeças nessa noite. Portas, portas, portas sendo abertas. Portas sendo abertas. Liberalidade, liberalidade, liberalidade. Você vai entrar por essa porta. Você vai viver o que o Senhor tem. A palavra não vai voltar vazia. A promessa não vai morrer. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. É impossível, Deus, eu te entrego. É nas tuas mãos, Senhor. É teu. Obrigado por essa presença. Obrigado, Pai.